Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou falar sobre o comando switch no JavaScript. Vou abrir aqui o projeto, clicar com o botão direito e no abrir com o code. Com o code aberto, vou clicar aqui na pasta laço, vou criar um novo arquivo, vou colocar um nome qualquer aqui, vou chamar de menu fatfib.js. No vídeo anterior eu fiz aqui o arquivo while for fatorial, onde eu ficava calculando o fatorial de um número, né? E quando eu apertava um número menor que zero, ele saía do programa. Então, o que eu vou fazer aqui com o switch é criar uma forma de eu escolher qual cálculo eu quero fazer. Ou é o fatorial ou é o Fibonacci. E aí, com isso, eu posso fazer um menu e através desse menu eu faço essa escolha. E para isso, eu vou utilizar o switch. Então, eu vou acessar aqui o arquivo que eu criei, vou criar aqui um const main, como eu estou fazendo em todos os vídeos que eu preciso de alguma interação, eu estou usando esse main aqui para dar um suporte nessa parte. Então aqui eu já chamo esse main, que é uma função que eu acabei de criar aqui em cima. Dar um Ctrl S para salvar. Seguindo aqui a mesma linha de raciocínio da videoaula passada, eu vou utilizar aqui o while. Da mesma forma que eu fiz lá, eu utilizei o while, que foi nesse arquivo aqui, né? Então eu utilizei o while e aqui eu fiz essa validação aqui. Só que aqui eu não vou fazer a validação aqui. Aqui eu vou colocar verdadeiro, ou seja, true. Quando a gente coloca true aqui, significa que esse laço vai ficar rodando sempre. E aí ele vai parar quando eu der um break ou quando eu colocar um exit para sair. Ou colocar alguma opção aqui que faça com que ele quebre esse comando true aqui. Mas se eu não quebrar esse comando, ele vai continuar rodando sem parar. Aqui dentro, o que eu vou fazer é a criação de um menu. Então, para isso, eu vou pegar e vou criar um console log. E esse console log eu vou colocar aqui, só para dividir o meu menu, eu vou colocar uma quantidade de sinais de igual aqui. Pode colocar em média 30, 35. Fica um tamanho legal só para fazer a separação do menu. Dentro desse menu aqui eu vou criar algumas opções. E uma delas é colocar aqui escolha. O que é essa escolha? É só informando que é para você escolher uma opção. E para começar, essa opção que eu vou colocar como primeira escolha vai ser o número 0. Que vai ser para sair do programa. Então, apertando o 0, ele sai do programa. E aí, agora, eu tenho que capturar esse 0. Então, eu vou fazer aqui a criação de uma constante. Essa constante, eu vou colocar o nome de escolha. Você pode colocar o nome que você quiser. E aí, eu vou chamar o await, para justamente chamar o io.ask. Que é a mesma coisa que nós temos aqui, né? Então eu já vou trazer essa informação daqui lá pro meu arquivo de cá. E aí eu coloco ele aqui e agora eu já tenho acesso a ele. Então tem o io.ask, que é para fazer a pergunta, né? E aí aqui dentro eu vou colocar digite aqui. Quando eu coloco digite aqui, ele vai parar nesse lugar, vai pedir para eu digitar alguma coisa, e aí eu coloco aqui digite 0 para sair. Então eu vou fazer dessa forma. Aí lembra que eu tenho aqui o true. Então quando eu digitar o 0, eu vou fazer o seguinte. Se o escolha, que é a constante que eu criei, ela for igual a 0, vou colocar aqui entre aspas,
porque ela vai entrar como um string. Eu não vou converter para número, eu vou deixar como string. Lembra que aqui, quando eu faço a solicitação para digitar um número, aí eu mudo ela para número aqui com essa conversão de number. Se eu não fizer essa mudança aqui, ela vai chegar como string, então eu tenho que colocar ela como aspas, porque senão ela vai identificar que é um número. E aí eu coloco exatamente 3 iguais, que é para garantir que ela está comparando que é uma string que eu digitei do teclado. Então aqui dentro, quando ela fizer este procedimento, aí eu vou colocar dentro aqui desse if essas opções aqui, ó, que é um console.log para informar, só para explicar que escolheu sair do programa, e esse process ele já vem do JavaScript, então não preciso importá-lo aqui não. Então ele já está aqui, já auto-importado aqui no JavaScript. Quando você começa a programar, ele já é carregado nas bibliotecas aqui, então eu já posso utilizá-lo, e aí através dele eu chamo o exit e coloco um 0 para ele sair do programa. Feito isso, se você digitar 0, ele vai sair. E se você não digitar o 0, aí ele vai pedir para digitar o número 0. Eu vou colocar aqui para digitar o número 0. Dessa forma aqui. Então digite 0, e aí digitando 0 ele vai sair. Agora eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar, que se eu clicar aqui também nessa opção aqui, Save, ó, Ctrl S, ele vai salvar. Aí eu venho aqui, né, no terminal, se eu não tiver com o terminal aberto, eu clico em Novo Terminal e ele abre. E aí eu vou acessar a pasta 6. Com o CD e o 6 e um Tab, eu vou acessar a pasta laço e aí eu entro nela. Então aqui dentro da pasta laço eu vou digitar Note e o nome do arquivo, menu fatfib, e dar um Enter. Ele já aparece para mim aqui o menu carregado. Então se você ver aqui, eu tenho a escolha que eu digitei, né? 0 para sair, e digite aqui. Então se eu digitar aqui o número 1, por exemplo, ele vai falar assim, digite 0. Se eu digitar o número 2, ele vai falar digite 0. Se eu apertar 0, ele vai falar escolher sair do programa. Então dessa forma aqui eu já tenho o meu menu. Só que aqui eu estou utilizando o if e o else. Você pode utilizar, não tem problema. Não vai fazer diferença nenhuma. Só que aqui nessa videoaula eu vou utilizar o switch. Então eu quis primeiro mostrar o if e else para você entender que o switch ele funciona basicamente na mesma ideia. Então o comando switch, eu vou escrever aqui switch, ele já começa dessa forma, e aí eu tenho aqui dentro. Aqui dentro desse parênteses eu passo como parâmetro aqui a variável que vai ser validada. Então eu coloco aqui essa escolha que eu criei, só isso, não vou colocar mais nada. Aí ele já vai mandar lá para o switch a informação. E aí quando eu chegar aqui, aí eu vou fazer como se fosse esse igual aqui. Ao invés de eu colocar esse igual, eu vou fazer um case. Quando eu escrevo case, é mais ou menos a ideia de eu escrever esse igual aqui, nesse caso aqui, nosso, né? Então, se eu escrevo que o case, ou seja, igual a 0, então quer dizer que eu tenho escolha igual a 0. Então, eu tendo a escolha igual a 0, ele vai entrar aqui. Aí eu coloco esses dois pontos para garantir que ele vai entrar aqui neste local. Então agora eu posso dar um Enter e um Tab aqui, e o que eu colocar aqui abaixo ele vai processar. Então eu coloco essa informação que está dentro das chaves. Eu não preciso colocar chave aqui, é só eu colocar aqui a informação. Ele chegou aqui, ele escolheu, ele entrou aqui, ele já vai processar. Então, quando ele estiver processando aqui, ele vai acessar e vai dar o exit. Quando ele der o exit, ele sai do programa. Se caso eu não apertar um valor que tem aqui no case, no caso 0, aí ele vai cair em uma opção que nós colocamos, que nós chamamos aqui de default. Então,
Se ele cair aqui dentro dessa opção, dentro dessa opção, é como se ele tivesse caído no else. Aí ele caindo no else, eu coloco aqui o console log como está ali em cima. Feito isso, então eu posso substituir, né? Então eu posso apagar aqui o if e else, que eu já tenho o meu menu aqui. Então eu vou dar um Ctrl S para salvar, vou vir aqui e executar esta opção. Feito a execução, ele volta a funcionar da mesma forma. Então se eu digitar 1, ele vai pedir para digitar 0, se eu digitar 2, 3, ele pede para digitar 0 sempre aqui. Então o que eu só subir mais um pouquinho aqui para você ver a informação. Vou digitar de novo aqui o 5. Aí ele já aparece. Aí aqui é a separação, cada execução do menu. Se eu apertar 0, aí o que ele faz é escolher o céu do programa, que é exatamente ele entra aqui no case 0. Com isso, então, eu estou criando o menu utilizando o switch. E agora, como eu disse lá no início, eu criei o menu, né? E eu vou escolher aqui. Então, se eu fizer o seguinte, se eu escolher, no caso, 1, aí eu quero que ele mostre um fatorial. Então, eu vou colocar aqui só um console log e colocar aqui fatorial. E aqui em cima eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o menu, né? Eu vou copiar aqui a informação, só você digitar aí também, fica simples. Eu vou só para agilizar, eu já vou copiar. Então 1 para fatorial e 2 para Fibonacci. Aí eu venho aqui e faço o mesmo procedimento, case, só que no caso eu coloco aqui o 2. E aí eu vou colocar aqui um console.log e colocar aqui um Fibonacci. Só para exemplificar. Então aqui eu já tenho o case 1 e o case 2. Só que observe, toda vez que eu fizer um case, eu tenho que separá-lo com um break. Porque se eu não separar com um break, o break serve para parar o laço. Se eu não colocar aqui o break, aí ele vai continuar aqui executando. Ele não faz aqui somente o case 1 que eu fiz. Ele vai continuar executando e isso pode dar um erro. Então agora eu coloco aqui um break também. E aí eu finalizo aqui o meu menu. Eu vou agora vir aqui e fazer novamente a solicitação aqui. Ó. Então eu tenho 1 para fatorial, aí ele digitou fatorial, 2 agora para Fibonacci, ele digitou Fibonacci, e 0 para sair. Então eu já posso fazer esse procedimento aqui. Então o que eu vou fazer aqui agora é criar, logo acima aqui, uma função. Então eu faço const fatorial. E essa função é igual ao main que eu criei, né? Dessa forma eu posso colocar o cálculo de fatorial aqui dentro dessa opção. Então eu posso vir aqui no fatorial em específico e pegar o cálculo de fatorial aqui, ó, que é toda essa informação aqui. Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui e dar um Ctrl V. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento aqui no for fatorial Fibonacci, e aí eu já vou copiar tudo isso aqui, ó. Eu venho aqui, dou um Ctrl C, volto aqui e logo abaixo aqui eu dou um Ctrl V. E aí eu venho aqui e troco por Fibonacci. Pronto. Agora eu já tenho as duas funções. E aí para eu chamar essas funções aqui, eu venho aqui no case 1, que é fatorial, eu apago. Vou colocar o await para chamar o fatorial e escrevo fatorial. Aí eu chamo a função fatorial. E aqui embaixo a mesma coisa, só que eu vou chamar o Fibonacci.
E eu chamo a função Fibonacci, tem que colocar os parênteses para identificar que é função. Coloco um Ctrl S aqui e agora eu posso testar aqui o meu programinha. Então eu venho aqui, já aperto para cima, né, ele já vai aparecer a opção, eu dou um Enter. E aí eu entro no meu menu que eu criei. Eu tenho 1 para calcular fatorial, 2 para calcular Fibonacci, 0 para sair. Vou começar pelo 2. E aí ele fala, digite um número inteiro para calcular o Fibonacci. Vou colocar aqui 10. Dá um Enter. Ele me dá um número de Fibonacci e volta ao meu menu. E aqui eu posso continuar fazendo. Vou colocar o 2 e agora eu vou digitar 100. Opa, digitei 10, né? Então vou novamente. 2 e agora 100. Dou um Enter e aí ele calcula o Fibonacci de 100. Então agora eu vou calcular o fatorial de 10. Então eu vou colocar 1 para entrar no cálculo de fatorial. E aí eu digito 10. Ele vai trazer o fator, o valor do fatorial. Se eu quiser fazer de 20, eu venho aqui, aperto 1 para acessar o menu. No caso, a função, né, de fatorial. Ele acessa e aí eu coloco 20. Dou um Enter. E ele calcula o valor do fatorial de 20. E aqui eu posso também fazer o seguinte, eu posso apertar o valor 0, que aí ele vai escolher aqui, vai entrar no menu e sair do meu programa. Então ele escolheu sair do programa. E agora eu posso fazer essa execução o tanto de vezes que eu quiser, e eu posso escolher entre 2 programas, 2 cálculos específicos através de um pequeno menu. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.